Glória a Deus, aleluias. Quem quer a sua presença, quem quer permanecer nessa presença, aleluias. É tão bom estarmos na casa de Deus. A presença dele se faz aqui presente. Temos que abrir a nossa boca, temos que glorificar, temos que chamar a atenção de Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Podem sentar. Como pregador de verdade, pode sentar. É muito bom estar aqui nesse culto dos homens. E para mim é uma grande honra, porque sabendo que a nossa igreja tem vários pregadores. E eu confesso que Deus trabalha com os improváveis, porque para mim estar aqui, eu vejo que Deus tem algo na minha vida e eu vejo que Deus tem algo aqui para vocês. Porque muitos de nós sentimos incapazes, sentimos inferiores, mas é com nós, é com esse tipo de pessoa que Deus gosta de trabalhar. E eu creio que eu estou aqui e é porque Deus tem algo aqui para alguém. Essa é uma palavra que mexeu muito comigo e eu creio que nessa situação pode ter alguém aqui nessa casa, nessa igreja, precisando dessa palavra. Hoje o irmão Sérgio nos alertou um bocado a respeito dos homens, né? De nós termos sido falhos um pouco com as nossas missões, com os nossos serviços em casa. Não é isso, Hilton? E eu vou dar sequência como se fosse a parte B, mas é com um pouco diferente. Amém? Porque eu quero falar de homens, às vezes como eu, como alguns, homens improváveis. Homens que cumpriram com o seu serviço, mas debaixo de perseguições, debaixo de provas, de lutas, em lugares impróprios, mas eles conseguiram cumprir o seu serviço. Porque o que esses homens têm de comum foi posicionamento. O tema que eu quero falar de hoje é posicionamento. E esses homens que estão aqui na Bíblia que eu quero falar, eles nos mostram, eles vão talvez nos motivar a nós podermos cumprir com o nosso serviço. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provas que nós estamos sujeitos a passar. Mas esses homens cumpriram e mostraram que nós também podemos cumprir, porque tudo que está aqui na Bíblia era para que nós possamos fazer. Em nome de Jesus, amém? O texto está em 2 Samuel 23, 11. É um texto também já conhecido. E diz assim: depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei quantos aqui conhecem Samar. Não sei se alguém já conhece, já ouviu falar a história de Samar? É poucos, né? Mas é um homem também improvável. Samar foi um dos valentes de Davi. Samar, para mim poder falar de Samar, vou ter que voltar a falar um pouco de Davi. Davi, certa feita, estava já ungido pelo profeta Samuel. Davi tinha sua história que ele já tinha matado um leão, tinha matado um urso, já tinha matado um gigante. Ele já tinha algumas vitórias, já tinha sido ungido o rei de Israel. Mas Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Davi já tinha uma grande promessa na sua vida. Mas quando o rei Saul começou a persegui-lo, ele encontrou uma caverna e se escondeu nessa caverna, que é a caverna de Adulão. Davi tinha todas as suas promessas na sua vida. Mas naquele momento, Davi se encontrava naquela caverna, na caverna de Adulão. E eu quero falar agora um pouco também de Davi, porque Davi cumpriu com o seu serviço diante de grande dificuldade. Porque Davi estava aqui numa caverna, talvez uma caverna fria, talvez uma caverna úmida. E Davi já tinha um projeto de Deus na sua vida. E para nós, talvez, colocando no dia de hoje, é muito difícil você saber que você tem um projeto de Deus, você saber que Deus falou, olha, você vai ter uma empresa, você vai ter um bom casamento, e aquilo de repente desanda. E você agora está numa caverna, está sozinho, está isolado,
Você não sabe por quê, mas é os planos de Deus na nossa vida. Tudo que Deus faz, Ele tem um projeto, Ele tem os planos para cada um de nós. Davi estava agora sozinho naquela caverna. Davi não sabia, mas ele estava sendo preparado não para ser o rei de Israel. Davi estava sendo preparado para ser o maior rei de Israel. Quando você estiver passando por uma caverna, quando você tiver uma promessa na sua vida, porque Deus prometeu muitos a uma empresa, a uma grande família, e você agora tem visto aquilo tudo desmoronar. Você tem apostado, você tem lutado, você tem feito tudo, mas as coisas não têm corrido bem, e você se sente às vezes numa caverna. Mas olha para Davi. Davi esteve no fundo da caverna, e dali ele foi ser o quê? O grande rei de Israel. Quando você estiver passando por essa prova, você lembra dessa palavra. Porque nós temos ouvido aqui muitas palavras sobre serviço, sobre servir. E nós vamos aprender uma grande lição aqui com Davi, porque Davi estava passando uma grande prova naquela caverna. Eu imagino Davi ali, começou a orar a Deus, a clamar: Senhor, o Senhor tem uma promessa na minha casa, na minha vida. Eu agora estou aqui numa caverna sozinho. Me envia, Senhor, um livramento, me envia talvez algo que possa me sustentar. Talvez a sua empresa está assim, talvez a sua família está assim. Você está pedindo a Deus um livramento, talvez você está orando, precisando de uma cura. E isso foi até falado talvez pelo nosso irmão Anderson aqui, porque nos momentos que você está precisando de algo, Deus vai pôr você para fazer isso pela outra pessoa. Deus está nos mostrando um ministério aqui de Davi. Davi, quando estava nessa caverna, em 1 Samuel 22, 2, olha o que aconteceu. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Glória a Deus. Davi, nesse momento, estava ali naquela caverna, pedindo algo para Deus, um livramento, alguma coisa que pudesse dar a ele vitória. E Deus envia esse tipo de homem para Davi. E foi ter com Davi homens em aperto, e todos os homens endividados, e todos os homens amargurados. Davi começou ali um ministério de serviço, de cuidar de pessoas. No momento que você estiver passando, Wilton, por dificuldades na sua casa, no momento que você estiver passando por lutas, por prova, Deus vai colocar pessoas para você cuidar. Deus vai colocar gente na sua vida que está precisando de um abraço, gente que está precisando de carinho. Davi, quando recebeu aqueles homens amargurados, eu diria hoje talvez homens alcoólatras, talvez homossexuais, pessoas discriminadas pela sociedade. Aqueles homens não tinham valor, aqueles homens, a sociedade, ninguém queria estar perto daqueles homens. E foi aquilo que Deus mandou para Davi. Talvez você não tenha entendido, pessoas que têm aparecido na sua casa, pessoas que têm aparecido na sua porta. Tem empresas que estão precisando de uma injeção de dinheiro, de repente aparece ali alguém pedindo emprego, alguém pedindo uma casa, alguém pedindo alguma coisa, e você precisando de alguém que solucione a sua vida. Mas aquela pessoa que bateu na sua porta pode ser um Samar da vida, pode ser aquela pessoa que vai levantar a sua empresa, aquela pessoa que vai defender aquilo que você tem. Você tem que começar como Davi. Davi não olhou com aqueles homens com olhar de discriminação. Quantas vezes nós temos olhado para pessoas que nós julgamos? Nós temos esse senso de julgar as pessoas pelo estado físico, estado financeiro, pelo porte físico. Nós olhamos para essa pessoa, e eu falo em empresas e igrejas. Eu falo, eu já fui líder de célula 3 anos, e geralmente chegavam pessoas que falavam bem, nós começávamos já a apostar naquela pessoa. Olha, esse vai ser um grande líder. Nós começávamos a olhar porque ela tinha uma boa oratória, porque ela tinha uma boa palavra. Mas Deus é um Deus dos improváveis. Deus não trabalha com visão, Deus trabalha com aquilo, com o nosso coração. Nós não podemos olhar pela carne, como Samuel olhou para aqueles todos achando que era rei, e afinal o rei era Davi. Nós não podemos olhar e julgar as pessoas porque elas têm. Talvez, eu até aprendi aqui na nossa escola dominical outro dia, que nós criamos expectativa
em cima de outras coisas. Por exemplo, se nós falássemos que viesse pregar aqui um pregador famoso, nós criávamos uma expectativa, porque nós estávamos olhando para o homem. E nessa noite eu quero que vocês não olhem para a minha falha, não olhem para o meu erro, olhem para Deus que está aqui falando com cada um de vós. É isso que Deus quer na visão de cada um. Não olhe para mim, olhe para o que Deus está falando para você. Eu sei que muitas pessoas têm julgado, sei que muitas pessoas têm olhado para as pessoas indiferentes, mas Deus trabalha com os improváveis. Se nós olharmos para os discípulos, nenhum era letrado, todos eles eram homens, eram pescadores, mas eles fizeram grandes coisas no ministério de Deus. E nós aprendemos aqui com Davi, que é cuidar de pessoas. Eu vou seguir para frente e vou falar de Samar. Samar era um desses valentes de Davi. Samar aprendeu com Davi. Samar, quando chegou naquela caverna de Adulão, talvez ele era um desses endividados. Talvez era um desses que estava apertado, esses amargurados de espírito. Samar, quando chegou ali, não tinha casa, não tinha família, não tinha nada. E agora ele tinha um terreno. E não era nem um terreno. Olha o que diz aqui. Quando os filisteus se juntaram, ele aí, onde havia um pedaço. Não era nem um terreno, era um pedaço. Samar pôs-se no meio daquele campo e o defendeu. Aquele pedaço de campo. Eu não sei o que é que você tem defendido na tua vida. Porque Samar tem defendido aqui um pedaço. Talvez você tenha olhado para a sua família, talvez você tenha olhado para o seu filho e tenha visto aquilo como um pedaço, uma coisa pequena. Talvez você tenha olhado para aquela empresa que Deus te deu, só porque aquilo agora não está passando uma boa fase e você tem largado aquilo para que os filisteus venham e roubam. Os filisteus é o nosso maior inimigo. Ele vem para roubar, matar e destruir. E aqui agora vai dizer que Samar se posicionou no meio daquele campo, cheio de lentilhas. E o povo fugia de diante dos filisteus. Quando Samar se posicionou no meio daquele campo, ele permaneceu. As outras pessoas fugiram. E eu agora faço aqui uma pergunta. Por que aquelas pessoas fugiram? Eles não olhavam para aquele campo como uma promessa. Eles não olhavam para aquele campo como algo que Deus lhe deu. O que diz aqui a Bíblia? Que o amor lança fora todo medo. Aqueles homens não amavam aquilo que Deus tinha dado. Aqueles homens não tinham amor por aquilo que Deus colocou na mão deles. A nossa visão é de ver as coisas pequenas, mas para Deus nada é pequeno. Como é que pode 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão? Então como é que pode um pedaço de terra ser pequeno? Como é que pode a sua família ser pequena? Como é que pode a tua empresa? Como é que pode o seu trabalho? Tudo que está na mão de Deus, o que Deus põe na sua mão é grande. O que Deus põe na sua mão vai produzir. E os filisteus todos os anos era a mesma coisa, desde a época de Juízes, quando os israelitas iam fazer a colheita, vinham os filisteus e roubavam a colheita. Parecia que ele não estava preocupado com o que os filisteus estavam plantando. Eles estavam preocupados mais era com a sua colheita. Porque na hora da colheita, a festa, a alegria. E o inimigo quer roubar a tua alegria, quer roubar a tua paz. Quando os filisteus vinham, eles não estavam precisando de lentilha. E o texto vai dizer que lentilha era uma coisa que não valia nada. E o que o Samar estava defendendo não era lentilha, era o campo, era o que produz. Você tem que defender quem? A tua casa, a tua família. Eu vejo pais que não passam tempo com os filhos. Às vezes eu fico aqui na escola dominical, eu vejo crianças, filhos de crentes há muitos anos, que não percebem nada de história, não conhecem os nossos heróis, não conhecem Sansão, não conhecem os nossos heróis, Moisés, Abraão, não conhecem nada disso. Se falar na Marvel, eles conhecem, mas não conhecem os nossos heróis, porque os pais não estão se posicionando. Os pais estão deixando o papel de sacerdote, estão deixando tudo para que as professoras da escola, que alguém eduque os seus filhos. Eu não falo porque minha filha conhece não, mas graças a Deus, Deus tem me honrado. Porque eu tenho me posicionado. E pretendo me posicionar mais.
Eu quero ver nessa igreja homens e mulheres que se levantam, que estão dispostos a guerrear pela sua casa, pela sua família. Sérgio aqui falou nessa noite de sacerdote. Sérgio aqui falou nessa manhã de homens, porque eu vejo que tem crentes que não podem ver uma mão levantada que vai lá e pôr a cabeça. Quer uma oração. Quando em Êxodo, quando Deus fala ao povo, eu quero uma nação de sacerdotes, não é uma nação com sacerdotes. Todos nós temos que ser sacerdotes, todos nós temos que nos santificar. Quando tiver algo para orar, nós temos que orar. Quando tiver alguma enfermidade, é nós que vamos orar. Não é chamar o pastor, não é chamar o presbítero. Sim, se pudermos chamar, chamamos. Mas há uma missão que cabe a você. Porque você não se posicionou na oração, porque você não se posicionou no jejum. Você quer que outros façam por você. E Deus está chamando nessa noite para se posicionar. Deus está chamando nessa noite para que você tome uma posição. As mãos de Deus estão sempre estendidas. As mãos de Deus estão sempre estendidas. Os filisteus vinham todos os anos e roubavam. Todos os anos os filisteus, na hora da colheita, vinham e roubavam. Quantas pessoas estão na luta há vários anos? Porque não lutam, não se posicionam. O inimigo vem e rouba o que ele vai colher. Trabalha, na hora de colher não tem nada. Está sempre na mesma, está sempre, como se diz, está sempre desgraçado. E Deus nessa noite quer falar com você, se posicione. Essa palavra é para você se posicionar, é para você abrir a tua boca, é para você dar glórias a Deus, aleluias. Hoje nós cantamos, eu só quero a tua presença. A tua presença você tem que suscitar, você tem que provocar. Você tem que fazer algo para que o Espírito Santo venha até você. Bartimeu estava no canto da rua e quando Jesus passou, ele começou o quê? A gritar, a parar Jesus, a clamar, a chamar filho de Davi. E Jesus parou. Você nessa noite, você quer sentir a presença do Espírito Santo, faça igual a Sandra, começa a dar glória a Deus. Mesmo se você não estiver sentindo a presença do Espírito Santo, provoca, se posicione que Deus vai usar. Deus quer falar com cada um nessa noite. Deus quer usar cada um nessa noite. Aqui nós não estamos para, como o povo de Israel queria que Deus falasse com Moisés. Deus não está aqui só para falar com o pastor Ené, não o pastor Aquiles. Ele está aqui para falar com cada um de vós. Basta você buscar, basta você se sacrificar, se posicionar em oração. Deus tem grande coisa para essa igreja. Nós temos horários na segunda-feira, Deus tem falado, Deus tem grande obra para essa igreja, mas nós temos que nos posicionar, nós temos que fazer algo diferente. Samar se posicionou no meio daquele campo, enquanto todos fugiam, mas Samar não fugia. Samar não fugiu porque ele estava defendendo a sua casa, a sua família. Samar, você não vai fugir, não. Eu vou ficar aqui, eu vou defender a minha casa. Ah, mas todos estão fugindo, todos estão se unindo, eles não casam, todos estão fazendo tatuagem, todos estão se drogando, todos estão fazendo isso, e você, Samar, não, eu não vou fazer. Samar se posicionou. Às vezes se posicionar causa dores. Às vezes se posicionar você perde o teu emprego. Às vezes se posicionar você é lançado na fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas nós temos que nos posicionar. Se você quer herdar o reino do céu, tem que se posicionar sim. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que nos posicionar lá fora. É muito fácil nós amarmos aqui dentro uns aos outros, mas Jesus, Deus está nos chamando para nos posicionar lá no trabalho, para nós nos posicionarmos lá na escola, lá fora. Esse é um ministério de cuidar de pessoas. Samar, ele simplesmente quis cuidar daquele campo, daquele pequeno campo que ele tinha. E depois vocês vão ver na história que Samar virou um grande general de guerra. Porque ele defendeu a sua casa. Porque ele defendeu a sua família. Porque o mais importante que defender, pastor, o ministério, como se diz, o ministério aqui na igreja é você defender a sua família. É você defender os seus filhos. Samar defendeu a tua casa. Samar, mesmo que todos falavam, olha, não vale a pena lutar pelo seu filho, que o seu filho é um drogado, o seu filho é um homem sexual, não interessa, foi Deus que me deu, é promessa de Deus e Ele vai cumprir. Só se posiciona quem tem fé, quem tem visão. Só se posiciona quem tem esperança que Deus vai agir na vida. Oh, aleluia.
eu tenho grande esperança de Deus, porque alguns irmãos sabem aqui a prova que eu passo, que eu tenho lá no Brasil. Mas eu me posiciono todos os dias orando, fazendo jejum, buscando a Deus, que eu sei que Ele é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Se posicione e defenda a tua casa. Mesmo que todos estão dizendo ao contrário, que não vale a pena, que a tua empresa não vale a pena, que os teus filhos não valem a pena, o teu ministério não vale a pena. Hoje eu gostei muito quando chamou aqui a irmã Sandra, pastor. Eu gostei porque me fez lembrar de uma bênção que Deus fez na minha vida. Porque o maior ministério que Deus nos deixou foi de cuidar de almas, cuidar de vidas. Eu, como você já sabe, eu trabalho sempre no encontro com Deus. E quem já participou do encontro com Deus vê que ali acontecem maravilhas. É um agir de Deus tão grande. E eu via aqueles pastores orando e as pessoas sendo curadas. Parecia ali um X-Men. E eu, meu Deus, eu quero ser assim também. Eu quero ter esse poder, eu quero... E eu estava naquela pedalada e orava e pedia. E aí até falei que teve um pré-encontro, nós fomos orar. E a irmã começou a orar, estava lá o Alberto, começou a orar, via um com enxada, via uma com a foice, todo mundo com ferramenta, e eu não vi nada para mim, nada, e eu, meu Deus, e eu estou querendo muito poder. E aí, estávamos lá no encontro com Deus, começamos, mas o Alex ficava ali na cozinha, servindo, ajudando a lavar a louça, aquelas coisas. E aí eu saí lá para fora, para servir água, para um recém-convertido. Lembrei aqui da Sandra hoje. E eu, quando cheguei naquela pessoa com a garrafa de água, ele olhou para mim e disse: parece que eu estou ouvindo Jesus em você, aleluias. Parece que eu estou ouvindo Jesus em você. E eu descobri porque o maior ministério é servir pessoas. O maior ministério é cuidar de pessoas, é abraçar pessoas. Não interessa o que você prega, não interessa o que você canta, interessa o que você faz, o que você cuida de almas, cuidar de vidas. E eu fui entender, eu estou aqui pregando mais para mim, o que vale mais é cuidar de pessoas. Nós temos que nos posicionar. Quantas vezes nós temos aqui orado pela célula da Geise, Senhor, da Vitória Geise, que a Geise possa ser Vitória e ora nisso, mas quantos que já foram lá? Orar é muito bom, mas nós temos que agir, nós temos que nos posicionar. Nós temos que fazer a diferença lá fora. Aqui dentro é muito bonito, aqui é maravilhoso cantarmos, mas nós temos que nos posicionar. E Samar nos mostra isso tudo. Ele defendeu um campo de lentilha sozinho, porque Samar se expôs, se posicionar, talvez pode trazer feridas. Quantos de nós não nos posicionamos? Quantos de nós recebemos um chamado, mas nós temos medo de passar vergonha, nós temos medo do que vão dizer de nós, nós não queremos nos expor. Mas Samar não teve medo, mesmo sabendo que ele ia morrer, porque ele sabia que morrer em Cristo é ganhar a vida. Samar não desistiu. Ele sabia que ele estava caminhando para a morte, mas ele vai defender. Eu vou defender o que Deus me deu. Por quem é que está disposto a defender a tua casa? Quem é que está disposto a defender a sua família debaixo de guerra? Pode vir uma legião, que era uma legião que estava enfrentando Samar, pastor. Mas ele defendeu. E o melhor, feriu aqueles filisteus. Você não vai simplesmente defender, você vai ferir os filisteus, você vai pôr o inimigo para correr, você vai vencer essa batalha, porque Samar aprendeu com Samar aprendeu com Davi. Porque eu imagino ali, Samar ali na caverna de Adulão, porque ele tem um líder, né? Nós temos aqui um líder. E eu, graças a Deus, eu fui na igreja, uma pessoa me confundiu com o pastor Enéas. Eu falei, eita glória, porque eu estou parecendo com ele, aleluia. É muito bom, lá esqueci, povo de santeria. Então nós temos que aprender com o nosso líder. Davi deve ter passado para Samar. Olha, eu quando estava cuidando de ovelhas, eu matei um leão. Olha que eu matei um urso. Aí apareceu um gigante. Ele veio me afrontar e eu falei, em nome de Jesus você vai cair. E Samar aprendeu isso, pastor. Ele aprendeu isso. Quando veio aquela legião, ele ficou ali no meio do campo e vai falar, eu vou ferir esse gigante. Porque nós temos medo do gigante. Eu gostei de uma frase aqui, também foi o Heitor que falou, porque nós às vezes temos falado para Deus o tamanho do nosso gigante. Mas nós temos que falar para o gigante o tamanho do nosso Deus. É isso que é bom, meu Deus. Porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso.
Nós não temos que temer, nós somos mais do que vitoriosos, mas nós temos que posicionar. Por que que aqueles homens não conseguiram guardar o seu campo? Porque eles não posicionaram. Deus está as mãos estendidas, mas se você não fizer algo, a bênção não vai vir até você. Se você não lutar a bênção, você não vai ter vitória. Só tem vitória quem busca, só tem vitória quem luta. E nós aprendemos aqui com Samar, esse ministério de cuidar. E eu gosto aqui de um texto que diz das limitações. Porque Samar, quando enfrentou aquele exército, ele tinha limites. Cada um de nós, todos nós temos limites. Eu creio que eu estou aqui vencendo o meu limite. Porque eu tinha vergonha de orar até em grupo, até na escola dominical. E graças a Deus eu estou aqui vencendo o meu medo. Porque Samar não era valente. Aqui não diz na Bíblia que ele era ágil em espada. Aqui não diz que Samar era forte como Sansão. Samar era assim, igual o Wilton, igual o pastor Edinho. Samar era um homem comum. E diz o texto que ele venceu um exército era de 300 a 800 homens. Olha o que Deus fez com Samar. Samar, ele tinha limite, mas ele venceu. Acha que Samar não tinha medo? Ele tinha medo. Mas o valente não é aquele que não tem medo. Valente tem medo, mas só que ele vence em nome de Jesus. O valente, ele não é corajoso pela sua força. O valente é valente porque ele crê naquele que tudo pode. Aleluias! Se você acredita em Deus, a sua luta, a sua vitória vai vir. Você tem que se posicionar. Todos nós temos limite. O meu tempo está acabando, eu quero encerrar daqui a pouco. Mas eu quero falar do homem que tinha limites, que era Zaqueu. Eu estou vendo aqui 2 minutos. É? Isso não é de Deus, não. Zaqueu, eu gosto de Zaqueu, que é o homem de limites. Era o homem limitado. Mas Zaqueu é um homem que se posicionou. Zaqueu o coração dele ardia porque ele queria conhecer Jesus, Antônio. Ele estava ansioso, queria conhecer Jesus, mas só que Zaqueu era assim um pouquinho baixinho, igual o irmão Luiz, assim, tá vendo? E ele queria ver, mas a multidão não deixava, e ele tentava, ele era um homem de limites. Ele era um homem limitado, não conseguia. E nós aprendemos que Deus trabalha com os nossos limites, porque você tem que chamar a atenção de Deus, você tem que posicionar, você tem que ter atitude. Então Zaqueu, assim baixinho, tentava ver a multidão e não conseguia. Então diz o texto que Zaqueu correu, está em Lucas 19:3, depois vocês podem ver. Então Zaqueu correu. Zaqueu estava ansioso para ver Jesus. E vai dizer o texto que Zaqueu correu e subiu numa árvore, uma figueira brava. Zaqueu, agora você imagina, Zaqueu, um cobrador de impostos, um homem rico que roubava dinheiro do seu próprio povo. Ele cobrava impostos a mais. Ele agora estava em cima de uma árvore, uma figueira brava. O texto vai dizer, porque aquilo talvez deve ter sido difícil. Aquilo não deve ter sido nada fácil. Zaqueu se expôs porque ele era um homem publicano, ele era um homem talvez conhecido, e para um homem das posses que ele tinha, subir numa árvore, ele teve que se expor. E nós não queremos nos expor. Nós queremos ficar lá no cantinho. Nós queremos ficar quanto mais longe. As pessoas não gostam de sentar aqui na frente. As pessoas querem ficar lá no fundo, querem ficar no seu cantinho. Ninguém fala comigo, ninguém mexe comigo. Mas Deus quer falar com você. Se posicione. Samar ficou no meio. Nós temos que ficar no meio da batalha, no meio da luta. Porque na hora que pastor, alguém, a hora de chamar, você vai estar aqui. Nós ficamos lá no canto com medo. Não. Irmão, amém. Não. Deus quer chamar você, você tem que estar pronto, tem que se posicionar. E Zaqueu conseguiu chamar a atenção de Jesus, porque ele estava em cima de uma árvore. Quando Jesus passou e viu Zaqueu em cima da árvore, eu imagino Jesus. Uau! Desse tamanho, lá em cima dessa árvore, chamou a atenção de Jesus. E Jesus imediatamente falou, Zaqueu, desce daí que hoje me convém estar na sua casa. Zaqueu fez algo diferente. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. E é isso que ele quer de mim, quer de você, que nós chamamos a atenção de Jesus.
que nós nos posicionamos, nós começamos a abrir a nossa boca. Sexta-feira o pastor Aquiles falou aqui também, que nós devemos provocar o Espírito Santo. Nós devemos clamar, é muito bom quando nós cantamos o louvor, mas nós temos que buscar a presença de Deus dentro do carro, dentro do nosso trabalho. Começa a louvar, começa a glorificar a Deus. E isso é ministério que eu quero falar para encerrar aqui, que Zaqueu, quando chamou a atenção de Jesus, ele recebeu a salvação na sua casa. Se você quer receber a atenção, se você quer receber a salvação na sua casa, comece a procurar, comece a fazer algo diferente. E eu gosto aqui do ministério que Jesus nos ensinou, porque Jesus, quando diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele estava dizendo que, vinde a mim, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, Edna. Eu vou cuidar de você, Henrique. Eu vou cuidar de você, Rebeca. Eu vou cuidar de você, pastor. Eu vou cuidar de todos vocês, Paulo. Eu vou cuidar de você também, Paulo. Jesus está dizendo, vinde a mim todos, que Ele vai cuidar. Jesus estava na terra quando Ele disse isso. Mas hoje Jesus não está aqui. Como é que Ele vai cuidar de mim? Como é que Ele vai cuidar de você? Ele usa pessoas. Ele usa você. Ele usa o Rubão. Eu uso o Vitor. Ele usa pessoas para cuidar de pessoas. Então, se você quer ter um ministério, comece a cuidar de pessoas. Comece a tratar, comece a amar de pessoas. Vamos ficar de pé. Eu quero que vocês recebam essa palavra, porque o maior ministério não é pregar, não é cantar, não é louvar, é cuidar de pessoas. Jesus, quando disse, cuida de pessoas. Hoje eu estava até comentando com o Alex que eu vi um texto hoje, que era uma psicóloga, naquele texto da revista do pastor Hugo Pinto, que ele diz que uma pessoa precisa de 4 abraços por dia para crescer. Precisa de 8 abraços por dia para se manter. E foi falando dos abraços. E eu vou fazer aqui uma coisa nessa noite. Eu não sei se você já abraçou alguém. Hã? Já deu 4 abraços? Então vai dar mais 4 que você vai crescer. É isso a mensagem de Deus. Comece a abraçar, abraça em pessoas, pode abraçar, Antônio, abraça a sua esposa, abraça os seus filhos, abraça quem estiver do seu lado, é isso que o Espírito Santo quer, e diga para ela, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, abraça, abraça, eu vou cuidar de você, e o mais interessante ainda, que Samar não ficou por aí, olha o que, para terminar, olha o que o texto diz, olha o que o texto vai dizer. Aleluias, glória a Deus. Oh, Deus de poder, Deus de maravilha. Deus poderoso. Quão grande é o meu Deus. Todos vão ver que o Deus da tua vida é o Deus de livramento. Samar defendeu um pedaço de terra. E o texto vai dizer que Deus efetuou um grande livramento. Não importa o tamanho que Deus te deu, mas Ele vai efetuar um grande livramento, uma grande salvação, uma grande bênção na sua casa. Deus vai efetuar um grande livramento e todos vão ver, todos vão ver. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Oh, Deus de poder. É o meu Deus, cantarei quão. Oh, Deus Pai Todo-Poderoso, que nesta noite, ó Pai, levanta homem.